Explanando Black Clover capítulo 316, eu sou o LP e você está no canal do Geek Brasil. E nós vamos falar hoje sobre como entendemos o Grimório do Asta completamente errado. O que está acontecendo, minha gente? Quando a gente acha que está entendendo alguma coisa sobre o Grimório do Asta, vem o Tabata e Vral. Vem o Tabata e Vral na gente e a gente não consegue entender mais nada. Galera, se você realmente quer ajudar o canal do Geek Brasil, visite aqui embaixo o link na descrição que você vai poder comprar a nossa camiseta Hora de Treinar. Assim você ajuda o canal do Geek Brasil aí com realmente fortalecendo e é claro, né, você tem a sua camiseta top para você treinar aí. Bom, vamos lá, né? A gente já tá meio que já acostumado com o Black Clover em algumas questões de que o Tabata subverter alguns fatos, né? Alguma coisa que já tava ficando claro no fandom e aí o Tabata vem fazendo a gente ficar realmente perdido com algumas questões, né? A gente achava que o atributo do Grimório ali do Asta era magia de espadas, né? Na verdade não era bem magia de espadas, mas sim atributo de espadas, no qual você tem a capacidade de manipular as espadas ali ao seu bel prazer, ao seu Grimório. Só que, pelo que dá a entender, não é exatamente isso, né? Porque se fosse apenas isso, o Asta conseguiria controlar qualquer espada que ele quisesse, qualquer espada na qual ele estivesse ao seu alcance. Só que pelo que dá a entender, o que passou para nós no capítulo 316 não foi exatamente isso. A gente vai fazer aqui uma teoria barra análise também sobre o capítulo 316, sobre alguns fatos de como eu estou achando interessante esse caminho que o Tabata tá seguindo em Black Clover. Mas tudo aquilo que a gente viu, tudo aquilo que a gente observou sobre esse atributo das espadas pode ser desconsiderado daqui a pouco, né? A gente vai falar sobre algumas teorias e questões, porque pelo que dá a entender, nós entendemos isso errado. Parece ser algo muito mais complexo, né? Simplesmente, não é só um atributo de espadas, é algo que tem uma ligação muito maior. Pelo que dá a entender, o Grimório do Asta tem a capacidade de manter as características dos antigos portadores das espadas. O que eu quero dizer com características, né? O que eu quero dizer ali com essa formação que o Tabata está colocando ali para o Asta. Não quer dizer que o Asta consiga utilizar as magias ali aplicados pelos antigos portadores das espadas. Não, mas sim que suas espadas conseguem manter as características dos antigos portadores. Vamos lá, para ficar mais claro, eu vou dar o exemplo das 3 primeiras espadas e depois eu vou falar um pouco mais sobre a Zama. A primeira espada, ela podia pertencer ali ao mago que tinha a capacidade de aumentar e diminuir as coisas, de aumentar e diminuir os objetos. Você tendo ali a capacidade, o atributo de ter um poder que tem ali a capacidade de aumentar e diminuir os objetos, seria interessante você ter uma espada na qual você pudesse fazer isso também, na qual você pudesse ter um contexto de que você pudesse aplicar ali o seu poder mágico e você pudesse lutar contra os seus adversários. E a espada do Asta, a primeira espada, ela tem essa capacidade de aumentar de tamanho. E assim que ele aplica a antimagia nela, ele consegue realmente criar ali uma espada gigantesca ao ponto até mesmo de acabar com magias, como foi feito ali pela Lilith e também pelo Namah, e também com seres completamente absurdos como Majin. Então o Asta tem essa capacidade de aumentar essas coisas devido talvez o atributo desse primeiro portador dessa espada ser de aumentar e diminuir objeto. Bom, a gente também tem aqui a segunda espada e a gente podia realmente teorizar que ela poderia pertencer a alguém que tenha a capacidade, o atributo de usar a magia dos seus companheiros ou as magias ali dos seus adversários, né? Através de poder replicar e ser ali o mago de suporte, né? E meio que tipo, ele consegue aplicar essa espada para assim então criar ali um atributo de características de um mago de ataque.
Ele sem a espada seria um mago de suporte, mas com a espada poderia ser também ali um mago de ataque. Então toda essa questão é apresentada para nós para a segunda espada do Asta, que poderia ser classificado ali para alguém que tenha a magia de realmente usar a magia dos seus companheiros. A gente já tem um mago atualmente aí em Black Clover, se eu não me engano é o Rhea. Ele tem a capacidade ali de conseguir copiar e usar ali as magias, os feitiços dos seus adversários e também dos seus companheiros em suas batalhas. Então, fazer com que um outro mago tenha um atributo na qual a gente consiga enxergar essa perspectiva de que ele consiga utilizar a magia dos seus aliados ou dos seus adversários a seu favor, não seria nada estranho. A terceira espada poderia ser de algum mago que tenha a capacidade ou que tinha a capacidade de anular a casualidade dos feitiços, né? A gente vê toda essa questão sendo ainda mais aprimorada através da chegada do Asta ali em Rage para salvar ali o seu pai, né? Dá pra chamar de pai, né? Mas para salvar ali o padre, né? Que estava realmente com um veneno e estava levando ele a óbito. Então a casualidade ali seria parte do atributo desse antigo mago, mas o atributo do Grimório do Asta era capaz de atribuir essa característica à espada também. Não faz sentido essas espadas terem essas características simplesmente por causa de um poder, de uma magia de espadas. Como ele poderia replicar isso? Como, LP, mas o Lich poderia fazer isso? Não! Se ele tem ali a característica de ter uma magia de espadas, nem o Lich poderia realmente replicar isso em seu Grimório. O que fica ainda mais claro através da quarta espada da Zama, de que existe mais caroço neste Angu do atributo da quarta espada relacionado ao Grimório do Asta. E aí o que a gente consegue entender, o que a gente consegue observar é que na teoria as características tanto ali dos cortes Equinox do Asta e do Yami são diferentes. Como eu falei para vocês ali no vídeo, o corte Equinox do Yami, ele vai numa dimensão para cortá-la, né? Enquanto isso, o corte Equinox do Asta lança a anti-magia e esse corte só vai ferir a pessoa na qual for o seu inimigo, na qual for ali o seu adversário. Mas LP, como que o Asta conseguiu cortar o Nagt, sendo que ele era aliado dele? Naquele momento o Nagt, ele era o adversário do Asta, e é por isso que ele conseguiu cortar ali o personagem. Então, todas essas questões são bem interessantes para a gente observar de que o Asta, ele determina quem é o seu adversário e quem é o seu aliado, no exato momento em que ele desfere um poder. Como eu disse para você, na teoria é diferente, mas na prática, se você colocar os dois golpes, tanto do Yami quanto também do Asta, é a mesma coisa, tem a mesma característica. Não estou dizendo que o Asta está cortando dimensão, porque isso é impossível. O Asta não está cortando dimensões, por causa que isso é uma magia do Yami. O Asta está fazendo algo com a mesma característica, o que ramifica a gente para esse entendimento de que talvez a gente tenha entendido completamente errado o atributo do Grimório do Asta. O que o Asta acaba usando ali contra esse verme criado pelo Lucífero começa a deixar a gente teorizar mais e mais detalhes. Um capítulo tão simples que foi simplesmente só para dar um corte em algo relacionado ao verme do Lucífero, que não teve quase nada, faz a gente entender que basicamente tudo que a gente tinha de conhecimento sobre o Grimório do Asta estava errado, ou estava pelo menos metade dele errado. Agora eu estou bem curioso para saber sobre o que o Grimório pode fazer e o que essa característica, essa capacidade ali do Grimório sobre as espadas tem para o nosso protagonista.